Olá pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio e vamos para a nossa aula de biofísica. Estão preparados? Estão animados? Vamos então começar, né? Essa é a nossa primeira aula sendo gravada da matéria, então muita coisa que eu já falei em sala vou repetir aqui. Prometo que será bem breve, bem tranquilo. Então essa matéria de biofísica tem aqui essa ementa principal, né? Escalas na biofísica, biomecânica, dinâmica dos movimentos, bioenergética, biofísica da visão, fluidos, transporte iônico, biomembranas, eletricidade nos neurônios, neurobiofísica e biomagnetismo. Vamos tentar cobrir o máximo possível aí, tá? Não vamos garantir cobrir toda a ementa, mas vamos tentar andar o máximo possível, ok? A ementa está aqui mostrada, depois eu vou passar uns QR Codes, né? Que a gente já passou em sala de aula para baixar os materiais, porém é bem simples, bem tranquilo. Pessoal, o que é biofísica? Qual é a ideia? Biofísica é a junção aí dos conceitos físicos e biológicos. Nesse primeiro momento, vamos aplicar o que? O conceito de escala, né? Porque é o primeira parte aqui da nossa ementa, aí são o que? Escalas na biologia. Vamos falar então hoje o que? Das escalas. Quando a gente fala de escalas, o que nós queremos dizer necessariamente? Queremos dizer que na biologia existem vários tipos de células, corpos minúsculos que vão da ordem de milímetros até nanômetros. Então nós vamos fazer muitas conversões de nanômetros para milímetros, para nanômetros e vice-versa. Para vocês terem exemplo, um fio de cabelo está na ordem dos milímetros. Então é a olho nu você consegue ver. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue ali, já são na ordem de micrômetros, ou seja, né, 1000 vezes menor. Os nanotubos de carbono, os vírus aqui, ó, as moléculas estão na ordem dos nanômetros. Então, para você ver como que a biologia, né, ela está aí no mundo micro, muito presente. Então, é necessário saber fazer conversão de escalas para a gente ter uma noção de como que é a dimensão das coisas, né? Então, o fio de cabelo aqui, ó, ele é 1000 vezes maior do que uma hemácia, que por sua vez 1000 vezes maior do que, por exemplo, ali um vírus, né? Basicamente, quase 1000 vezes maior. Então é muita coisa. Então nós veremos escalas, veremos alguns conceitos também, como massa, matéria, né? Comprimento, área, volume, densidade, concentração na biologia. Pessoal, então olha só, o que biofísica, só para a gente ter uma contextualizada, está presente, por exemplo, no estudo da pressão sanguínea. Então, quando você diz pressão, que é um conceito físico, aplicado na biologia, você tem como estudar a pressão das paredes intravenosas. Então, os glóbulos vermelhos, as hemácias, elas sentem uma certa pressão devido à espessura da parede das artérias, das veias, essa parede aqui, né? Então, quando essa parede está muito fechada devido à acumulação de gorduras, há uma dificuldade, há um aumento aqui de pressão sanguínea. Isso é perigoso devido aos riscos de rompimento dessa parede arterial. A visão humana também tem muitos fenômenos físicos por detrás. É um fenômeno biológico junto com a física, porque envolve refração, envolve a questão da propagação da luz, propagação retilínea da luz. Então, juntamente com os elementos biológicos, fazem acontecer a visão. Nós veremos quais são os fenômenos físicos por detrás da visão. Além disso, né, indo mais para a química agora, a fotossíntese é um fenômeno que envolve mais ou menos as três áreas das ciências, né? A física está aqui na parte da radiação, da temperatura. A biologia está na parte da relação com o meio ambiente, o tipo de planta, a classificação das plantas. E a química, né, é a junção das substâncias da água com o H2O, o oxigênio que é gerado. Então,
Tudo isso daí, essa mistura é bem contextualizada na fotossíntese. Então, biofísica é isso, é a ciência que estuda os sistemas biológicos aplicando os princípios da física, da química e da matemática. O objetivo é compreender a estrutura, a dinâmica e a função dos sistemas biológicos. A biofísica é uma ciência interdisciplinar que envolve cientistas de várias áreas, como física, química, matemática, engenharia, farmacologia e ciências dos materiais. Então, é uma área interdisciplinar, busca entender sistemas biológicos, aplicando princípios da física, química e matemática, e é compreender aí a estrutura, dinâmica, a função dos sistemas biológicos, ou seja, a biofísica ela tenta estruturar, descrever melhor sistemas biológicos usando matemática, química e física. Bom, então vamos aqui agora falar das escalas. Essa tabelinha é um exemplo das escalas que existem, as escalas mais usuais. Então você tem a unidade, o metro, por exemplo. Vamos pegar o metro como exemplo, mas poderia ser grama ou qualquer outra unidade. Mas o metro, que é a unidade de comprimento, é mais usado nesse princípio dos estudos das escalas. Então você tem o metro, que é a unidade padrão, e aí você tem os múltiplos e os submúltiplos. Vamos falar dos múltiplos. Múltiplos. 10 metros é chamado de decamέτro. E é representado por esse símbolo aqui, ó, Dan. Então, um Dan são 10 metros, ou seja, 10 elevado a 1. Hectômetro, símbolo HM, é o quê? É a medida de 100 metros. 100 é a mesma coisa do que 10 ao quadrado, né? Quilômetro é o km, são 1000 metros. 10 elevado à terceira. 1000 é 10 elevado à terceira. O que é 1000? 10 vezes 10 vezes 10. Então esses são os múltiplos. Na biologia, nós não vamos trabalhar muito aqui com essa parte dos múltiplos. Vamos trabalhar mais na parte dos submúltiplos, né? Como nós vimos anteriormente, o mundo das células, dos vírus, é o mundo das escalas pequenas. Então você tem os submúltiplos. Se você pegar 1 metro e dividir por 100, você vai ter o decímetro, dm, né? 0,1 metros, ou seja, 10 elevado a menos 1. Se você pegar o centímetro, cm, é 0,01 metros, é a centésima parte do metro, 10 elevado a menos 2. Se você pegar o milímetro, mm, é 0,001 metros, que é 10 elevado a menos 3, né? Nós vamos fazer exemplos, vários exemplos disso daqui, até fixar na mente de vocês. Não se preocupem em decorar isso daqui agora não, tá? Vou passar para vocês depois dicas de como fazer essas transições de uma forma mais intuitiva. Vamos então agora para exemplos, né? Porque a gente só aprende fazendo exercícios. Então vamos ler aqui o exercício junto com vocês e resolver juntos. Vamos lá. Escala de tecidos em organismos. Durante a observação de células com o microscópio, que é esse aparelho aqui, um pesquisador mede o comprimento de uma célula bacteriana como 0,002 milímetros. Então nós temos aqui uma célula bacteriana sendo observada pelo microscópio. Para análise em relatórios e publicações científicas, é necessário expressar esse valor em micrômetros. Então tá vendo, ó? Então às vezes algumas revistas científicas exigem como padrão de medida uma escala em específico. Aqui no exemplo, né, temos o micrômetro, ou seja, teremos que fazer uma conversão de milímetros para micrômetro. Vamos, antes de fazer essa conversão, ver o que nós temos que saber. Porque se você souber isso daqui, as conversões vão ficar muito mais simples. Ou seja, olha só, 1 metro equivale a quantos? Equivale a 100 centímetros. Então, se você pegar 1 metro e dividir em 100 partes iguais, cada parte vai ser o que? 1 centímetro, né? E 1 metro também equivale a 1000 milímetros, que são 1000 risquinhos desses pequenininhos. 1000 risquinhos. Então, 1 metro vale 100 centímetros e 1 metro vale 1000 milímetros, ok? Guarde isso em mente. 1 centímetro vale 10 milímetros. Então, se você pegar 1 centímetro, que é o quê? Vamos pegar aqui, ó.
Vamos pegar aqui, por exemplo, esse centímetro aqui até aqui. Então você vai ter 10 risquinhos, né? 10 risquinhos, e cada risquinho desse é 1 milímetro, ok? Então, 1 centímetro tem 10 milímetros. Que mais? Agora, se você pegar um risquinho desse e dividir por 1000, né? Se você pegar um risquinho desse e dividir por 1000, ou seja, vamos voltar aqui no exemplo, né? Deixa eu ampliar essa figura aqui para ficar melhor o entendimento. Deixa eu, deixa eu pegar essa figura e ampliar para vocês entenderem mais ou menos. Isso daqui, se você entender, fica muito mais tranquilo. Vamos lá, ó. Vamos supor, se você pegar... Então, 1 milímetro é o quê? 1 milímetro é isso aqui, ó. É esse espaçozinho aqui. Isso aqui é 1 milímetro, tá? Se você pegar esse milímetro e dividir por 1000, você vai ter o quê? Dentro desse milímetro aqui, ó, cabem 1000 micrômetros, tá? Então tem como você dividir esse milímetro por 1000. E cada pedacinho vai ser um micrômetro, né? Então dentro de 1 milímetro tem 1000 micrômetros. Que por sua vez, se você pegar, aí não fica nem fácil de representar. Se você pegar 1 micrômetro e dividir por 1000, aí você terá 1000 nanômetros. Então a brincadeira não acaba, né? Veja, aqui você tem 1 centímetro, que é a distância. Fica aparecendo esse negócio aqui. Sai. Se você pegar então 1 centímetro, que é essa distância aqui, ó. Esse aqui é 1 centímetro, né? 1 centímetro. Tem o que? 10 milímetros, ou seja, tem 10 espacinhos desse aqui, ó. 10, né, milímetros. Beleza, então esse daqui é 1 milímetro. Se você pegar esse milímetro e dividir por 1000, né, ou seja, você vai ter então um micrômetro. Então dentro de 1 centímetro cabem 10 milímetros. Dentro de 1 milímetro cabem 1000 micrômetros. E dentro de 1 micrômetro cabem 1000 nanômetros. Ok? Isso daqui, ó, é importante decorar, é importante saber, porque vai ser muito útil nas nossas conversões. Vamos voltar lá para o exemplo? Então veja, ó, durante a observação de células com microscópio, um pesquisador mede o comprimento de uma célula como 0,002 milímetros, tá? Então 0,002 milímetros. Agora vamos ver aqui, ó. Para análise em relatórios e publicações científicas é necessário expressar esse valor em micrômetros. O micro, ele tem essa letra M grega aqui, esse M de perninha puxada. Esse daí é o micro, tá? Então, o que, que nós sabemos? Que 1 milímetro tem 1000 micrômetros, ok? Deixa eu colocar aqui, é o 1000, né? Calma aí. Deixa eu arrumar isso aqui, porque não tá certo não. Tá 100, é 1000, são 1000. Aí. Então, 1 milímetro tem 1000 micrômetros. Se você pegar 1 milímetro, cabem 1000 micrômetros. Agora, fazendo uma regra de 3 básica, 0,02 milímetros vão ter quantos micrômetros? X micrômetros. E aí, então, você tem a multiplicação cruzada, x vezes 1 é igual a 0,002 vezes 1000, né? Vezes 1000. Deixa eu só ver o que está pegando aqui, porque que vou fazer aqui. Né? Então, 0,002 vezes 1000. Aí. Beleza? E quanto que é 0,002 vezes 1000? Vamos ver?
Aí você vai ter que 0,002 vezes 1000. Eu acho que na hora de fazer o slide aqui bugou, viu? Aí. Vai ser o quê? Nós vamos andar com a vírgula 3 casas para a direita, ou seja, a vírgula vai parar aqui no lado direito do 2. Então x é igual a 2. Logo, x aqui, ó, vai ser igual a 2 o quê? Micrômetros. Portanto, né? Portanto, aí, na agonia. Portanto, 0,002 milímetros são quantos micrômetros? 2 micrômetros. Ok? Então nós fizemos uma regra de 3 básica porque nós sabemos que 1 milímetro é igual a 1000 micrômetros. Beleza, pessoal? Olha só um outro exercício aqui, ó. Um biólogo mede a espessura de uma camada de tecido em um organismo, utilizando imagens de tomografia. Então tá, é muito comum esse tipo de aplicação, né? E aí a gente vai ver como faz a conversão aqui. E obtém um valor de 5 milímetros. Esse dado precisa ser convertido para nanômetros, para simulação computacional, na área da bioengenharia. Então, às vezes, você vai trabalhar com software, e esse software ele precisa de ter a medida específica em uma unidade, nesse caso aqui, nanômetro, para uma simulação computacional. Como que seria, então, essa conversão de milímetros para nanômetros? Vamos lembrar? Metro é igual ao quê? 1000 milímetros. 1 milímetro é igual ao quê? A 1000 micrômetros. E 1 micrômetro é igual a quê? A 1000 nanômetros, tá? Então, deixa eu só... Então, a gente vai fazer essa conversão aqui, ó, 1 micrômetro, né? Vamos fazer essa conversão de milímetros para nanômetros, tá? Muito bem. Como que nós vamos fazer essa conversão de milímetros para nanômetros? Veja, não tem como converter aqui, nesse caso, de milímetros para nanômetros de uma vez só. Precisamos primeiro de converter de milímetros para micrômetros e de micrômetros para nanômetros, seguindo essa regra que a gente está fazendo. Então vamos lá? Nós sabemos o quê? Que 1 micrômetro é igual a 1000 nanômetros. Então esse micrômetro aqui, ó, dentro dele temos 1000 nanômetros, ok? Podemos reescrever então da seguinte maneira: 5 milímetros, né, é igual ao quê? Sendo que 1 milímetro é igual, então no lugar de milímetro aqui, vamos colocar 1000 micrômetros, igual nós colocamos, né? Então, 5 milímetros é igual a 5 vezes 1000 micrômetros. Ok. Agora, dentro de micrômetros, vamos colocar o que? 1000 nanômetros, né? Porque 1 micrômetro equivale a 1000 nanômetros. Então, 5 milímetros é igual a 5 vezes 1000 micrômetros, que é igual a 5 vezes 1000 vezes 1000 nanômetros. Viu que é uma unidade dentro da outra, né? Isso se torna o quê? 5 milhões de nanômetros. Ou, se você quiser representar como notação científica, 5 vezes 10 elevado a sexta nanômetros, tá? É uma forma também de você representar. Cadê? Sumiu. Deixa eu voltar aqui. Então, se você quiser representar em notação científica, 5 vezes 10 elevado a sexta nanômetros. Ou seja, essa medida essa medida aqui de milímetros, né? É a mesma coisa do que essa daqui, ó. Só que escrita com unidades diferentes, tá? 5 milímetros é igual a
5 milhões de nanômetros. Ficou com dúvida? Volta o vídeo, né? Dá um print. Vamos continuar. Então nós vimos aqui exemplos de escalas da biofísica, tá bom? Algumas conversões. Vamos agora falar de algumas outras grandezas, rapidamente. Então, o que são as grandezas primárias? Nós temos, por exemplo, medidas de comprimento, né? Podem ser dadas em milímetros, centímetros, metros, quilômetros, mas todas elas são derivadas do quê? Do metro. Ou são múltiplos do metro ou submúltiplos do metro. Então a grandeza primária aqui do comprimento é o quê? O metro. Massa, mesma coisa, tem grama, quilograma, né? Miligrama, mas no sistema internacional o quilograma é o padrão. Tempo pode ser dado em segundos, horas, dias, semanas, meses, anos e por aí vai. Mas no sistema internacional temos o segundo como sendo a unidade padrão. Por que que se estabeleceu isso? Para que cientistas do mundo todo pudessem ter um consenso de escalas, medidas das grandezas, comprimento, massa e tempo. Vamos agora a alguns exemplos, por exemplo, aqui, né, na biologia, como que se dá a exemplificação do comprimento. A molécula de DNA pode alcançar até 2 metros de comprimento se completamente esticada, mas está compactada dentro de um núcleo de cerca de 6 micrômetros de diâmetro. Então veja, pessoal, dentro de uma bolinha de 6 micrômetros de diâmetro, uma bolinha minúscula, né? O que são 6 micrômetros? Que bolinha que é essa? É uma bolinha que é menor do que... é 1000 vezes menor do que um fio de cabelo. Lembra lá das escalas? O fio de cabelo é 1000 vezes maior do que a hemácia, né? Que é 1000 vezes maior do que o vírus. Então, assim, as moléculas estão na ordem aqui de grandeza 1000 vezes menor do que um fio de cabelo. E dentro dessa célula cabem 2 metros de DNA. Veja só que loucura, né? Mas ele está muito compactado, está muito enroladinho. Pulmões. Os pulmões possuem uma área total de troca gasosa de aproximadamente 70 metros quadrados, devido à presença de milhões de alvéolos. Então, nosso pulmão tem milhões e milhões desses alvéolos, que são o quê? São essas superfícies aqui onde acontece a troca gasosa, né? Ou seja, o oxigênio chega até aqui e passa para o sangue. Então, aí é chamado aí de alvéolos. E se você for pegar a superfície e somar de todos os alvéolos, dá uma área de 70 metros quadrados. O que significa uma área? Área, quando a gente fala metros quadrados, estamos falando de quê? Estamos falando que, vamos supor, 120 metros quadrados, né? Um terreno de 8 por 15. Significa que dentro desse terreno cabem 120 quadradinhos de 1 por 1. Então é isso que significa 120 metros quadrados, ou seja, 120 quadradinhos de 1 por 1. Quando nós falamos agora em volume, volume celular é vital para a sobrevivência em diferentes condições ambientais. Então veja, você tem as hemácias que nós já comentamos. Dependendo de como que é o meio onde as hemácias estão, elas vão estar mais inchadas de água ou menos inchadas de água. Isso depende muito da presença ou não de soluto, ou seja, de sal. Então vamos supor que você não bebe muita água. Se você não beber muita água, vai criar então no seu sangue aí um meio hipertônico, em que a água ela vai tender a sair da hemácia por conta da alta concentração de soluto que existe fora, né? Então ela vai ficar murcha, vai perder água, tá? Se você tem um meio isotônico, que é um meio onde acontece está em equilíbrio homeostático, equilíbrio de sal e solução, a hemácia fica no tamanho normal. Se você tem pouco soluto fora, a água ela vai tender a entrar nas células, né? Na hemácia. Então,
Se tiver muito soluto fora, muito sal, ela vai sair, a água vai sair. Se tiver pouco sal, né, ela vai entrar. Porque aqui dentro vai ter mais sal do que fora. Então a água ela sempre vai tentar encontrar aí o sal, né? E é nesse sentido então que acontece a concentração a variação de volume celular. Por isso que é importante tomar água, né? Para manter sempre as células com o volume ideal. São conceitos da biologia e da física aí, ó, andando juntos. Então, durante a desidratação, as células perdem água para o fluido extracelular hipertônico. Por quê, né? Então, ó, desidratação. Células perdem água para pro meio. A redução do volume pode prejudicar processos metabólicos e levar à disfunção celular. É por isso que a hidratação é essencial para manter o equilíbrio osmótico. É osmótico, não é homeostático, é osmótico. E o volume celular. Vamos falar então, continuar aqui falando do volume. Então, quando a gente fala em volume, nós estamos falando em metros cúbicos. Ou seja, você tem a medida de base vezes altura vezes a largura. Vamos pegar como padrão aqui, ó, 1 metro cúbico. O que significa 1 metro cúbico? É uma caixa d'água. Uma caixa d'água que vale 1000 litros, né? Ou seja, 1 metro cúbico cabem 1000 litros. 1 litro cabe em 10 centímetros cúbicos, ou seja, 10 por 10 por 10, uma caixinha de 10 por 10 por 10 centímetros. É 1 litro. Guarde isso, é importante, quando nós formos fazer conversão de volume. Agora, veja, uma densidade. Densidade é uma grandeza primária? Não é. Densidade é uma grandeza secundária. Por quê? Densidade é uma relação de duas outras grandezas, massa e volume. Então, massa por volume, quilogramas por metros cúbicos, ou miligramas por centímetros cúbicos. De qualquer maneira, é massa por volume. Isso é densidade. Qual que é o exemplo na biologia de densidade? Densitometria óssea, exame para diagnóstico de osteoporose ou doenças que afetam os ossos. Então é feita aqui uma medida da densidade do osso. Se for verificado que o osso tem pouca massa no mesmo volume, então diminuindo aqui, né, diminuiu a densidade. Detecta então aqui a osteoporose. Por exemplo, quando você vai agora medir não, você vai fazer coleta de sangue, que é separar os glóbulos, as hemácias, as linfas, né? Que está tudo misturado. Você passa por uma centrifugadora. Então são colocados esses tubinhos dentro dessa centrifugadora. Ela gira a uma velocidade muito alta. E ao final, né? O sangue fica todo dividido em suas partes. A parte mais densa fica embaixo, a parte menos densa fica em cima. Então é possível fazer essa separação para a coleta e análise, né? Vamos ver o videozinho aqui, ó. Tá vendo a velocidade com que ele gira? Muito alta, né? Tá lá, ó, 4.000 rotações por minuto. Olha só que loucura. Em 1 minuto esse daqui gira 4.000 vezes. Fechou? Então nós vimos, pessoal, algumas aqui, ó, escalas, quantidade de massa aí, né, matéria, comprimento, área e volume, densidade, tudo dentro do contexto da biologia, tá? Aqui tem o QR Code com atividades para vocês fazerem. Então não se esqueçam de fazer atividade. Qualquer dúvida, me tirar aqui na sala de aula, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.